Seu amor pelo Senhor. Perto eu quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há, de me render e te adorar. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante isso mais uma vez. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora, a sua igreja te adora. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam,
dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. 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 Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Deus. Me chamaste pelo nome, me provaste amor eterno. As batidas do seu coração são todas por mim. Disseste nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para juntos a mim ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre ali ficar. Teu coração, um pedaço do céu, selo do Espírito que rasgou o Me chamaste pelo nome, me provaste amor eterno. As batidas do teu coração, elas são todas por mim. Disseste nunca te esquecerei. Esse é o nosso Deus. E jamais te deixarei. E Ele prometeu que vem nos buscar. Voltarei para te buscar, para juntos ali ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre ali ficar.
Mais forte. Aplauda mais forte ao Senhor. Mais um pouquinho, mais forte, mais forte, mais forte. Obrigado, Jesus. Tu és fiel. Vamos fazer um exercício aqui agora. Eu gostaria que você se assentasse. A palavra do Senhor, e cantado agora num dos textos dessa canção, num refrão dessa canção, que o Senhor falou assim, Ele disse que jamais nos deixaria só. Aquele que já sentiu esse cuidado, eu gostaria que você fizesse um exercício, se levanta, glorificando o nome do Senhor. O Senhor já te deixou, já te deu sinal que Ele é contigo? Aplauda mais forte. Ele jamais nos deixa. Ele jamais nos deixa. Nós é que deixamos Ele. Nós é que deixamos Ele, abandonamos Ele, mas Ele jamais nos deixa. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Vamos ler o que está escrito em 1 Pedro. Primeira ou segunda? Deixa eu só conferir aqui, que eu mudou o texto aqui. Eu vou ler que o Espírito de Deus está me mandando aqui. Perdi. Oh, glória a Deus. Mas amém. Vamos ler em João. Depois eu leio. Perdi aqui. João, Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. O versículo nós vamos ler a partir do 53. João. Obrigada, Rosalinda. Você que está com a gente pelas redes sociais, hoje está pelo Facebook. Seja bem-vindo. A gente está num momento difícil, você ir na sua casa, e a gente aqui, é tão bom o contato, é tão bom abraçar, mas vai passar. Tudo isso vai passar. É um tempo. Eu gostaria de comunicar a você que está nos ouvindo que todas as medidas de segurança têm sido tomadas por essa congregação, por essa igreja, essa comunidade. Tem o totem ali de álcool gel para todo canto, tem álcool gel lá atrás, tem álcool gel aqui na frente, tem distanciamento, todos os bancos são marcados onde deve, onde não deve andar, ficar. A gente tem evitado contato, aglomeração. Tudo isso tem sido feito. Se você se sentir confortável e não tiver nenhum sintoma de gripe, você pode vir. Agora, se infelizmente você apresentar algum sintoma de gripe, a gente pede, né, essa compreensão nesse momento, que não tem como, né, para cuidado da igreja, para cuidado da sua vida mesmo, cuidando de você e do próximo, né? Então, a gente sempre sugere isso. Está algum sintoma? É melhor que não venha. E, para isso, Deus habilitou os homens para trazer as redes sociais a nós. E vamos usar desse acesso que nós temos, a gente aqui, você aí, e todos juntos, adorando e servindo ao Senhor. Seja muito bem-vindo. Como eu disse, se você sentir no coração estiver saudável, todos os que precisa ser feito de distanciamento, de álcool gel, o culto está com a máscara, todos devem estar com a máscara, está sendo feito aqui nessa congregação, nessa comunidade. Então, fique à vontade, mas caso não dá, você faz parte do grupo de risco, está chegando até você. E o Senhor tem ministrado ao nosso coração uma palavra que o Espírito de Deus me trouxe. E vamos lá. Está escrito, acompanha com a gente, você que está em casa.
João capítulo 6, versículo 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do meu sangue, não tendes vidas em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém? E eu vou revelar hoje aqui o que aconteceu. Eu vou revelar que ele disse que a gente não fica quieto. Por isso que eu parei. Eu vou revelar aqui como foi a inspiração dessa palavra. Foi muito engraçado. E já tem um tempo que alguém me viciou em uma série. Eu não vou falar que é meu marido. Chama, eu vou fazer propaganda? The Good Doctor, o Bom Doutor. E eu estava assistindo já alguns episódios, e em um deles passou a história de uma moça, de uma senhora já que havia filho. Né? Ela tinha um filho e o filho estava morrendo de preocupação porque ela tinha anorexia. E no determinado que foi passando o episódio, foi falando os sintomas que aquela mulher sentia. E eu fiquei curiosa, falei que assim, meu Deus, o Espírito de Deus falou assim comigo. A minha igreja, muitos estão anorexos espiritualmente. E eu falei assim, com o Gerry. O Gerry na hora nem entendeu muito, falei assim, nossa, é assim muitos na igreja. Então, o Espírito de Deus me fez estudar um pouquinho. Aí eu estudei. E graças a Deus que o Senhor tem habilitados aqui universitários, né? Que me ajudou. Primeiramente foi a Esther, um beijo. A Esther não, a Stephanie. Um beijo, Stephanie. Foi ela que preparou de domingo. Que Deus te abençoe grandemente. E hoje está mais bonito. O meu genro colocou a mão e ficou bonito, olha lá. Anorexia espiritual. Então, hoje nós vamos continuar falando e decorrer um pouco melhor, que hoje a gente tem um tempo hábil para falar. Anorexia espiritual. O Espírito de Deus me revelou, muitos na minha igreja estão anorexia espiritualmente. E nós lemos um texto aqui que aquele que come do Senhor, ele tem vida em Deus. E não sei se vocês já repararam que toda vez que tem um aniversário, eu coloco lá que o Senhor te dê vida e vida dele sobre a sua vida. Eu sempre coloco essa frase, porque é o que eu creio. Com uma vez que eu comi dessa carne e eu bebi dessa água, desse sangue, eu nunca mais tive sede. Momentos difíceis vieram. Momentos tribulosos vieram. Perseguição veio. Mas, até aqui, tem me ajudado o Senhor. E o Espírito de Deus quer que você também não só comece bem, termine bem. E outra coisa que o Espírito de Deus me ministrou no meu coração, eu estou dando esse começo aqui, para você entender o motivo dessa palavra. Essa introdução. Obrigada, Gil. Essa introdução para você entender o motivo dessa palavra. E outra coisa, preparando essa palavra, o Espírito de Deus me falou, se coloca como um médico. E aí eu lembrei do texto de Jeremias, né, 8:22, se eu não me engano. Porventura, há remédio em Gileade? Ah, vocês acham? Crê que aqui tem? Aqui tem esse remédio? E a médica em Gileade. Então, agora, com toda a ousadia, eu me coloco como médica sobre a sua vida. Com toda a ousadia do Espírito. Vamos lá. E o Espírito de Deus falou assim, muitos na minha casa estão
anorexa espiritualmente. Então, liga o quê? Não, vocês estão me distraindo. O que é? Vamos lá. Anorexia. O que são os sintomas da anorexia? Primeiro, nós vamos discorrer a doença. Ok? Vamos lá. Primeiro, sentir medo de engordar e ficar acima do peso ideal, mesmo quando a pessoa está abaixo do peso normal. Aí está lá escrito na balança, já é um sinal. E geralmente, junto com isso, de manter aquela loucura por um padrão, que às vezes o mundo passa, gente, aí no mundo, eu falei domingo e volto a dizer, se enquadrar no padrão do mundo é complicado. Alguém já, por acaso, teve a curiosidade de ver um desfile daquele Paris, como é que fala? Do Paris, tem um evento lá, importantíssimo, lá em Paris, que tipo São Paulo Fashion Week. Ô, irmãos, acho que ninguém aqui consegue vestir uma roupa daquela ali, não, porque a mulher, meu braço é mais grosso. É um padrão. Fashion Week. São Paulo Fashion Week tem uma edição mais menor do que está, né, em Paris. Aí, umas roupas, um estereótipo muito difíceis de alcançar. E tem pessoas que desejam isso, mas não conseguem, que tem o biotipo dela diferente. Meu biotipo é totalmente diferente vamos colocar aqui, da irmã Samara, né? Silmara. Totalmente, meu biotipo é totalmente diferente do dela. Então, ela não vai se encaixar no meu biotipo e nem o meu a ela. E aí eles colocam, a mídia principalmente coloca aquele padrão e ficam assim, e a maioria são adolescentes. E começa aí. E quando não se consegue aquele corpo a qual deseja, junto com a anorexia, dá também uma outra enfermidade que chama bulimia. Porque a pessoa come e vai lá no banheiro e vomita. É perigoso, é um sinal de alerta. A pessoa já está dando sinais que está enferma. Vamos passar. Recusar-se a manter o peso é considerado normal, aceitável para a sua idade, altura. Geralmente, pessoas com anorexia estão sempre abaixo do peso. Aí, se você vê uma pessoa que ela está chupada aqui assim, que ela está, você está olhando para ela, você está vendo que não está bem. Ela pode estar desenvolvendo um quadro de anorexia ou bulimia, que é comer e depois vomitar. Que ela fica magra do nada e fica sempre passando mal, sempre correndo para o banheiro, alguma coisa assim, pode acender um sinal de alerta que ela provavelmente está adquirindo essa enfermidade e há tempo ainda, quando está nessa etapa de salvar a pessoa. Vamos lá. Ter uma imagem corporal muito distorcida. Olha como o anorexo se vê. Ela está assim, né? Só que ela se enxerga naquela outra imagem. O anorexo é assim. Ele se vê gordo. Ele olha no espelho e se vê gordo. No meu caso, no espelho, na minha mente, real. Mas eu não tenho nada que se rir. Não vai se rir. O meu espelho é que não está refletindo o que eu sou mesmo. Eu sou muito bem decidida e resolvida. Graças a Deus, eu sou muito bem resolvida. Muito mesmo. Mas geralmente a pessoa que está adquirindo essa enfermidade, que está a caminho da enfermidade, ela consegue ver o corpo dela totalmente distorcido daquilo que realmente ela é. Ela não consegue se ver como ela se consegue se ver ser pior. Acha defeito em tudo no seu corpo. Assim é uma pessoa anorexa, por favor. Não, no caso das mulheres, que hoje eu vi que há grande porcentagem de homem também, estudei, mas a maioria é em mulheres. Aí, com isso, pelo fato dela estar toda desarranjada, ela não consegue menstruar,
porque ela está com bulimia ou anorexia, e isso muda todo o seu sistema hormonal. E aí ela passa também a ter esse sintoma, que é não menstruar. Bom, vamos lá. Não, ela não tem uma relação boa com a comida. Ela olha a comida, ela acha que aquilo vai fazer mal para ela, ela não quer, ela se recusa. Às vezes ela até quer, mas é uma luta terrível. Como ela está começando a ter um transtorno da mente, irmãos, é difícil ela ter relação boa com a comida. Ela olha, às vezes até quer, mas ela não consegue, porque ela está se vendo gorda. Ela se vê além do que ela está, muito mais gorda do que ela realmente está. Ela até olha a comida, vê a comida, mas em muitos casos sente até náuseas. Não consegue comer. É uma luta, porque na mente dela aquilo vai fazer mal para ela. Ela não consegue sair dessa sozinha. Aí já fica o alerta. Se você está diagnosticando, essa pessoa precisa de ajuda e ela não vai ver sozinha. A tendência é ela morrer. Ela precisa de um socorro, um help rapidinho. Vamos ficar atentos. Vamos lá. As pessoas com anorexia limitam gravemente a quantidade de comida, ou seja, ela vai estar sempre limitando, até onde ela não aguenta mais comer. Trava a mente. E nesse episódio, The Good Doctor, foi o esposo que levou ela. E aí, eles fazendo vários exames, viram que ela tinha um problema neural. Como fala? Neurológico. E no caso dela, ela teve que ter uma intervenção cirúrgica. Mas ela não conseguia ver. Ela não conseguia se ver doente e nem concordava que estava doente. O marido, segundo fala na série lá, ele oferecia para ela, mas ela estava sempre recusando a comida. Ela falou assim que não estava nela. Ela não conseguia, ela foi adquirindo isso desde a adolescência, e é geralmente onde começa, na adolescência. A adolescência que começa a apresentar esses sintomas, a maioria dos casos, na adolescência. E como ela veio desde a adolescência, ela já era uma adulta, com 30 e poucos anos, com isso ela realmente ficou com um problema neurológico. E teve que ter uma pequena intervenção lá, de uma veia que mandava comandos, uma coisa sinistra. Vamos lá. Comportamentos, vamos lá. Cortar comida em pequenos pedaços. Ela até coloca o prato na mesa lá, mas ela corta, divide, fala, e ela não consegue comer. Ela até quer, mas ela não consegue comer, porque ela está precisando de ajuda, ela já está doente. Nesse quadro, ela já está doente. Ela já está demonstrando sinais da enfermidade já alojada. E nesse exato momento que precisa urgentemente de uma ajuda extra. Exercita o tempo todo, ou seja, ela tem fixação por fazer exercício, por estar eliminando peso. Ela tem fixação de se ela comer um biscoitinho, ela tem que malhar mais 2 horas. É assim, vamos lá. Ir ao banheiro imediatamente às refeições, aí associado à bulimia, porque o que ela consegue ingerir, ela vai para o banheiro e vomita. Sinal de alerta. Vamos lá. Recusa-se a comer perto de pessoas. Não quer. Já não consegue mais. O trauma dela está tão grande que ela já não consegue mais comer nem perto de gente. Vamos lá. Usar comprimidos, ou seja, laxante. Ela usa laxante e usa remédio para... Já começa a se medicar. Se automedicar. Porque ela está num quadro tão grande que ela está vendo que ela não está precisando, ela já não está indo mais no banheiro fazer as suas necessidades fisiológicas. Isso altera também. Vamos lá.
sempre acha que o problema é com ela. Mesmo que nada está bom, que tem vários defeitos. Outra imagem que eu achei muito interessante. Olha ela, como ela se vê no espelho. Então, ela tem um problema com a sua autoimagem. Então, automaticamente, ligada a isso, ela tem baixa autoestima. Ok? Vamos lá. Sinais físicos. Pele geralmente fica totalmente manchada. Geralmente é assim, essa aí é uma menina anorexa, infelizmente. Vamos lá. O pensamento dela, como ela não está ingerindo as alimentações que tem que ser, ela já começa a ficar com esse pensamento meio disturbado, né? Ela começa já a ficar meio confusa, porque ela não está recebendo a alimentação que deveria, ok? Depressão, boca seca, extrema sensibilidade a frio, usa mais roupas, perda de resistência óssea, ou seja, ela se torna totalmente fraca e provavelmente quebra-se mais ossos, que os ossos estão fracos. Vamos lá, depois eu falo isso. Desgaste dos músculos e perda de gordura. Esse, infelizmente, é um jovem também que teve anorexia. Ao resultado dele depois, ao estado dele. E a pessoa não se enxerga assim, tá? Ela está assim, mas ela não se enxerga assim. Vamos lá. Ponto. Dê uma pincelada no que é anorexia e enfermidade. E vamos para o que o Espírito de Deus me falou. Muitos de nós, muitos da igreja dele estão anorexo. E aí, eu fui escrevendo, irmão, me deu uma dor de barriga. Eu fui escrevendo e mandando no dia para a Stephanie que imprimiu tudo para mim. Ela, misericórdia, mami, se esse negócio vai ser forte demais, eu já estou vendo. Porque eu estava com dor de barriga, me deu dor de barriga. Anorexia espiritual. Os principais comportamentos apresentados por uma pessoa anorexa, né, espiritualmente são. Vamos lá. A pessoa geralmente começa a faltar dos compromissos e vai menos ao culto. Que geralmente uma pessoa, quando chega a isso, a prática de leitura dela em casa, zero. A prática de leitura dela, o pouco que ela estava fazendo antes, é pelo que ela alimentava aqui. E se ela para de se alimentar aqui, qual que é a tendência? Morrer, gente. Se a pessoa não se alimenta em casa como deveria se alimentar, infelizmente, as porções que são dadas aqui são muito boas, nos deixa mais forte, sim ou não? As porções, os paraxás de Deus que tem sido derramado nessa igreja te deixa mais forte? Mas se você não se alimentar em casa, você vai ficar forte? Não. Não fica. E a maioria pega-se, satisfaz. Quando o pastor, no domingo, abre a Bíblia e fala, vamos ler em João 6. Se alimenta só daquilo. Se você hoje comer e só for comer na outra terça-feira, o que vai acontecer com você? Consegue entender? Se eu como aqui e deixo para comer só na outra terça-feira, gente, eu não vou conseguir chegar aqui na outra terça-feira. Geralmente essas pessoas que deixam é o sinal jamais que evidente deixar de vir. Elas começam a ser, como ela não está se alimentando, não está nutrindo. O pastor Gerry aqui, o nosso pastor, ele sempre nos ensina a ler a Bíblia. A vida toda. Sim? Não estou sozinha aqui não. Aprendemos com ele. E sucessivamente nós aprendemos com o nosso pastor.
e também com o Senhor. Temos recebido do Senhor, como foi a palavra. O que eu estou falando aqui com vocês, eu recebi do Senhor e passo a vos ensinar. Se nós não tivermos uma prática de leitura da palavra, o que nós nos alimentamos aqui, por mais que seja muito bom, é muito bom que se pregue aqui. Pouca coisa a gente diz. Aleluia. Pouca coisa. A maioria a gente se alimenta. Não vai ser suficiente. Nós temos que ter a prática de meditação da palavra. Se a gente for para a palavra do Senhor, eu até falei aqui em uma das ministrações, que o Salmo 1 fala assim: bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia, é de dia e de noite. É todos os dias, não dá não, pastor, você não sabe a correria, mas tenha o costume, o hábito, muda. Começa a meditar na palavra. Isso aqui, gente, isso aqui é vida. É vida. Quando eu me converti, eu coloquei no meu coração, eu vou ler a Bíblia toda em um ano. E li, e assim foram várias vezes. Eu coloquei no meu coração de meditar, de me alimentar dessa palavra. E eu nunca me afastei da casa do Senhor. Eu nunca me afastei. E com o Senhor, até que Ele me ajudou o meu esposo. Nós nunca desviamos. Nós nunca tivemos o nosso nome em confusão. Nós nunca tivemos nosso nome em disse que me disse. Nós nunca sentamos na roda dos escarnecedores. Porque nós aprendemos com o Senhor. Esses paraxás trazidos a Deus para nós é para acrescentar fé no nosso coração. Por isso que você está aqui. Para que a fé seja acrescentada no seu coração. Mas você precisa saber que você precisa se alimentar em casa. É necessário. E o meu pastor falava assim: crente que não mora está fora da peleja. Eu ficava assim: está doidão. O que é isso? Crente que não mora está fora da peleja. Você lembra, Renan? Eu acho que na época vocês não congregavam com a gente não, mas vocês devem ter ouvido muito isso. Crente que não ora está fora da peleja. Depois que eu fui entender, porque é orando que o Senhor nos revela a vontade dEle para nós. E ela é, eu amo falar. Você em casa, a vontade do Senhor, ela é perfeita e agradável. É orando, irmãos. Aí vem a luta, o Espírito de Deus fala assim: aguenta firme. Aí vem a perseguição, o Espírito de Deus aguenta firme, que é para o seu crescimento. É para a minha glória. Aguenta firme que eu estou moldando. E como a gente é moldado. Mas eu tenho certeza que o negócio fica bom. Fica bom. É bom você chegar num lugar e a pessoa falar assim: a sua presença faz bem. Quando você tem chegado num lugar, o que as pessoas falam? A sua presença faz bem. Uma vez eu fui acompanhar, foi até a Késia, que ela infelizmente teve um aborto, né? Como é que fala? Aborto espontâneo. E o Júnior passou meio desesperado lá em casa. Aí eu fui, falei assim: não precisa ir não, eu estou indo para o hospital. Não, se você quiser eu vou. Aí eu vou, eu passo a noite lá com ela, que seria aquela noite que ia ter tirar o bebê, né? Aí, naquele dia também não estava passando muito bem, mas eu vi que ela precisava mais que eu. Aí fui para o hospital, naquela época, né, isso tem uns 6 anos, mais ou menos, 5 anos. Aí eu fui para o hospital, e eu estava com uma dor, irmãos, mais uma dor. E só que ela estava 500 vezes pior que eu. Então eu me compadecia dela, porque o bebê teve que ser induzido para ser parto normal, estando morto na barriga.
Mas ele que tinha que sair. Mas o bebê estava morto, como que ele ia lutar? Porque geralmente dói muito o parto. Mas o bebê está vivo. E ele faz a força para sair também. No caso, o bebê morto. Então, ela passou uma. E aquilo eu pegava na mão dela, ela apertava a minha mão, eu, canta, canta. Eu falava com ela, como que canta, né, irmão? Só. Canta, canta. Como que canta, né? E ela apertava, tadinha, pálida, mais pálida do que essa parede aqui. E ela apertava a minha mão, e aí eu, canta, canta. Aí quando passava aquelas coisas que vinham toda hora e tacava, você sabe onde, o remédio nela. Horrível, horrível, irmãos. Horrível, horrível, horrível. Nu! Aí, beleza, e o médico vinha, né? O médico era muito educado, entenderam? Muito educado mesmo, e o médico vinha. Aí eu me retirava da sala e ele fazia o procedimento. Aí eu voltava para a sala com ela, porque vinha as dores pior. E eu lá. E aí depois passava acho que 2 horas, lá vinha o médico. Não, foi a noite toda assim, de 6 horas da manhã até 6 horas, de 6 horas da tarde, que foi a hora que eu cheguei lá, até 6 horas da manhã, que é a hora que eu fiquei lá. De 2 em 2 horas, aquele chuchava aquele negócio lá. Aí, menina, que coisa feia, e eu lá. Aí, quando ela via que ela conseguia ficar mais calma, que parecia que ela ia dormir, aí eu ficava lá do lado dela, quietinha também, e o médico vinha, olhava para mim, sabe? Beleza. Passou aquilo tudo, ela teve que fazer mesmo, né? Saiu o bebê, teve que sair, fazer coletagem, só que não foi tão fácil. Deu um pouco, pequena infecção. Então, ela teve que ficar fazendo 7 dias de antibiótico. Depois de 6 dias, eu voltei lá para vê-la como ela estava. E ela iria sair no outro dia, né, na época. Ela ficou mais 7 dias depois disso no hospital. Aí, 6 dias, eu fui lá fazer uma visita para ver como ela estava, né, eu e o pastor Gé. Aí, ela chegou para mim e falou assim, pastora Alessandra, eu tenho algo para te contar, que jeito dela. O meu médico esteve aqui para me liberar. Ele falou assim, que se tudo correr bem, amanhã eu saio. E ele me fez uma pergunta. Ele perguntou assim, quem é aquela pessoa que estava te acompanhando? Aí ela falou assim, a minha pastora. Aí ele falou assim, nossa, ela tem uma áurea de paz. Achei engraçado. Não, ela falou assim, quem é? A minha pastora. Aí ela falou assim, me desculpa o senhor, mas por que o senhor está perguntando? É porque ela tem diz que fez assim, uma áurea de paz. Então, onde você chega, que áurea tem sido? Que presença você tem levado? Porque não é nós, gente, nada é nós, tudo é Ele. Uma vez que fomos chamados para a glória, então temos que transmitir Ele. E um sinal de uma pessoa anorexia, ela não quer mais esses compromissos. De estar aqui na presença, de ler a palavra de Deus, isso é um dos primeiros sinais. Vamos lá que tem mais. Ela chegou. Começa a fazer outras coisas. Sempre tem outra coisa para fazer. Isso são 2 coisas que o Senhor me falou. Ou tem outra coisa fora para fazer. Por que você não veio no culto, Sebastião? Eu estou sempre sem tempo. Ou senão eu estava cansado. Mas nós vamos chegar lá no cansado. Sempre sem tempo. Quando não é isso, ela não consegue mais se assentar para ouvir a palavra. Ela vai ver o carro, vai ver um irmão estranho que passou lá no portão, ela vai no banheiro, ela vai na Araújo. Ela não tem mais aquele prazer de assentar e ouvir a palavra. Porque ela está desnutrida, ela não sabe. A pessoa anorexia espiritual, ela não sabe que ela está desnutrida. E a pessoa anorexia, ela não sabe que ela está desnutrida. Por isso que precisa de ajuda. A Bíblia diz assim em Tessalonicenses, que nós também temos a função de exortar um ao outro em amor. Isso.
Exortar é paracletos, é consolar, é trazer uma advertência, uma orientação. Nós, como irmãos, está lá escrito em Tessalonicenses 5. Nós, às vezes a gente está vendo que o irmão está muito agitado, ele não consegue ficar no culto. Você, como irmão, você tem que ajudar esse irmão. Falar assim, irmão, você não acha que você está andando demais na hora do culto, não? Chama ele particular, não precisa envergonhar ele, não. Ô irmão, eu estou falando pelo Espírito. Ele vai ficar com raiva de você. Mas depois o Espírito de Deus vai lá convencer ele. Quanta gente já ficou com raiva de mim? E depois já ligou assim para mim. Deus, você tem razão. Quantas vezes? Eu lembrei do pastor Lucinho. Ele estava pregando um dia e ele falou que 10 coisas que a pessoa muda quando ela não quer mudar. Achei muito interessante essa palavra. 10 coisas que a pessoa muda quando ela não quer mudar. E uma delas é sempre fingir. Fingir que está bem, que não está, né? E ele falou assim, eu não posso fingir que está bem. Eles tinham em comum um amigo que emagreceu e ficou mesmo saradão, né? Só que tudo do sujeito era light, era exercício, era academia, era não sei o que lá, não sei o que lá. Ele estava chato. Chato. E na relação dos amigos, segundo ele, nas relações dos amigos já estava todo mundo falando daquele irmão chato. E aí ele estava olhando aquilo e falou assim, não, eu não posso aceitar isso. Sabe o que ele fez? Ele foi lá no irmão e falou assim, sabe por que está todo mundo meio esquisito com você? Porque todo mundo está achando que você está chato. Você emagreceu, você ficou chato. Tudo seu é comida, é light, academia, é exercício, é corpo. Você está chato, cara. Falou com ele. Diz, como que você fala assim comigo? O amigo dele respondeu assim, como que você fala isso comigo? Aí, beleza, passou. Ele foi o único na relação de amigos que teve a coragem. E aí, passou uma semana, esse amigo ligou. Obrigado, Lucinho. Eu estava refletindo nas minhas... Ele foi humilde também, né? Reconheceu. Obrigado. Você foi o único que me alertou e eu comecei a olhar as minhas atitudes, a observar as minhas atitudes. E realmente, eu estava chato. É isso. Irmão, ser sincero. Fala com a pessoa ela, às vezes ela está... Irmão, fica quieto, calma, aprende, seja Maria. Agora não é hora de ser Marta. Vamos ser Maria, vamos aprender a boa parte. E olha, lembra que ela está associada a uma promessa. Ela jamais será tirada. Né? Associada a uma promessa. Então, seja esse irmão. Vamos lá. 2 coisas. Sempre arruma alguma coisa para fazer. Ou, se não, é superativismo na igreja. É um sinal. A outra, começar a retrucar o alimento que recebe ou ir contra o que está sendo precário. Um sinal da anorexia espiritual é ele dar ataque epilético aí no banco. Não olhe para o lado que você pode constranger o irmão. Se ele der ataque epilético, pode ser um sinal. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus não deixa ninguém enganado. O Espírito de Deus não deixa ninguém enganado, irmãos. Você concorda com tudo que o seu pai fala com você? Tudo, tudo. Mas você é filho? Você vai deixar de ser filho? Nunca. Irmãos, quando eu tenho uma vida com Deus, às vezes até a besteira que eu falar, Deus vai te fazer passar por cima. Vai com amor chegar perto de mim. Ô, pastor, você vacilou aí. Com amor, irmãos. Às vezes eu vejo a igreja num ativismo tão grande, e esquece que o primeiro mandamento, né, que Deus deixou na lei de Jesus, na graça, é o amor.
é o amor. Talvez a pessoa já está se tornando insensível pelo fato dela estar sem os nutrientes que ela necessita para ficar forte. Ela já está num quadro que ela está insensível. Ela já está levando. E às vezes isso é um perigo, porque ela retruca aqui e vai comer porque não presta lá fora. Recusa comida boa que está vindo do céu aqui para comer coxinha lá fora. É o que convém. Porque coxinha é uma delícia. Só que eu não gosto muito, não. Mas nutrientemente falando, o que ela vai ter? Ela vai te encher, mas não vai te nutrir. E o pior, que ainda pode te dar uma gordura no fígado. Me dá. Recusa o arroz, feijão com uma saladinha aqui e vai comer um hambúrguer delicioso lá no Filé Book, fazendo propaganda. Você vai encher a barriga, mas o valor nutricional que você vai ganhar não vai se comparar ao que você recebeu aqui. Porque aqui, gente, é pouquinho, mas é purinho. É um cadinho, mas é purinho. Eu falei aqui domingo, nós somos puros de coração. Nós não queremos mal para você. Nós queremos o bem, porque nós os temos como filhos. Por isso que eu me coloco aqui como mãe, como médico. A gente quer o bem de vocês. E o alimento que nós vamos dar, vamos se preocupar em ser purinho. É esse alimento que nós vamos dar. Se a pessoa começa a rejeitar esse alimento que é da casa, ela corre o risco de ter uma gordura no fígado com as comidas que está comendo lá fora. A pessoa com anorexia espiritual que recusa o alimento da sua casa está correndo o risco de ter uma gordura no fígado lá fora. E o fígado, uma vez que morre, acabou. Nécro. Morreu. É purinho, irmãos. Você que está aí do outro lado, que não está podendo ouvir. O alimento que você está recebendo via as redes sociais é purinho. É pouquinho, mas é purinho. Purinho, purinho. Nós não temos a vanglória no coração para falar que é nosso, né? Não. Recebemos do Senhor e queremos passar. Eu sou um embaixador, um porta-voz. Eu trago no meu corpo o sacrifício de Jesus. Eu me torno devedor, porque eu recebi do Senhor e quero passar para você essa salvação. Eu me torno, como diz Paulo, um devedor de você. Para você. Eu quero que você seja bem. Eu quero que você cresça e produza muitos frutos. Eu vejo uma igreja que produziu muitos frutos outrora, mas os frutos não permaneceu. E o que o Senhor quer dessa geração, que produza sim muitos frutos, mas que os frutos permaneçam. Qual que é o fruto que eu e você tem produzido? As pessoas que andam com você, elas são saudáveis ou elas são doentes? A humanidade está lendo o livro. Nós somos a carta de Deus. Não é assim que o Paulo também fala? Que a humanidade está lendo, a humanidade está se alimentando daquilo que nós estamos praticando, não mais do que estamos pregando. Não mais. A humanidade está se alimentando daquilo que andamos praticando. E uma pessoa anorexa, ela produz outra pessoa anorexa, ela deixa todo mundo da casa doente. Porque o pai fica desequilibrado de ver aquela vida doente. Às vezes um membro anorexo, ele me deixa doente. Deixa o pastor doente.
Assim na casa de uma pessoa, todo mundo fica desesperado. Eu estou com um filho doente, eu estou com a filha doente, eu estou com o filho. Não é assim que um pai fica. É assim que a gente fica. Quando vê as nossas ovelhas, quando nós vemos que as nossas ovelhas estão doentes. E não é essa a vontade de Deus para a sua vida. Esta igreja, ela tem como prioridade a palavra santa, viva, inefável de Deus. Eu sou fruto de me alimentar desse pão vivo que desceu do céu. Eu sou fruto, o pastor Gerê é fruto, e graças a Deus a minha casa é fruto. Eu não quero que você se perca, eu não quero que você morra. Não quero, se alimente da palavra. Se aceita ajuda. Seja humilde, peça ajuda. Nesse episódio que eu vi, a senhora reconheceu que ela precisava de ajuda. Ela falou, me ajude. Se você está identificando que está com começo de anorexia, peça ajuda. Eu não vou te criticar. Pelo contrário, você vai ganhar galardão comigo. Galardão significa presente. Galardão mesmo, quem dá é Deus. Você vai ganhar regalo. A Michelle sabe o que é isso. Regalo, presente. Você vai ganhar crédito comigo. Você chegar perto de mim, chegar perto do pastor e falar assim, me ajuda. Eu estou assim, assim, assado. Você vai ganhar crédito. E alguém já viu a gente bater buzina de vida de alguém aqui? Nunca, e não vamos fazer isso. Porque a gente tem compromisso com o Senhor. O que você fala em secreto vai morrer secreto com Deus. Peça ajuda. Reconheça que você está doente. Você que está aí do outro lado me ouvindo. Você que ainda vai ser alcançado. Você vai pegar esse vídeo, vai ouvir. Peça ajuda. Reconhece que você está doente. E o pior, que você não está só doente não. Você está adoecendo os seus irmãos. Você está adoecendo os seus pais. Pede ajuda. Em nome de Jesus, eu rogo-vos, pela paixão do Senhor Jesus Cristo, que apresentei os vossos corpos, santo, vivo, agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformei deste mundo, para de comer porcaria. Abaixore, calabaxeira lá. E eu digo para nós também que estamos um pouquinho melhor. O que nós temos produzido? As pessoas que estão ao redor da gente são saudáveis? Se eu estou olhando, se eu não estou produzindo fruto que permaneça, tem alguma coisa errada. É hora de acender a luzinha. É hora de acender a luzinha. Você está enfermando ou você está sarando as pessoas? Às vezes eu vejo gente rodeada, mas as pessoas que estão rodeando a pessoa são doentes, todo mundo doente. Doente só passa bactéria. Eu acabei de pedir aqui, você que está com sintomas de gripe, não venha. Por sua vida mesmo e pelas que estão aqui, não foi? Pessoa doente passa bactéria. Passa febre. Se afasta. Paulo diz isso, aqueles que se dizendo ser cristão, é maldizente, é caluniador, é beberrão, é fafarrão, afasta, se dizendo ser crente. Fafarrão é a minha versão, atualizada. Vamos acender uma luzinha de advertência. As pessoas que estão ao nosso redor, pensa aí, por favor, examine-se, pois, a si mesmo. Feche os seus olhos. Pensa nas pessoas que te rodeiam.
As pessoas que te rodeiam estão saradas? Talvez você não tenha sido o alimento direito que ela precisa. Reveja as suas atitudes, o seu comportamento. Eu me avalio muito, eu me examino muito. As pessoas que estão ao meu redor, elas têm que melhorar. Você traz nesse corpo seu a marca de Jesus? Por que não tem produzido fruto? Chega de pessoas doentes, pessoas enfermas de alma. Chega. A palavra de Deus é aquela que ela penetra, vai na divisão da alma, medula. Essa é a palavra de Deus, ela vai lá nas entranhas. O salmista fala que o Senhor sonda até os rins, porque os rins que filtra tudo. Amém? Vamos lá. Não aceita ajuda. A pessoa anorexa, geralmente, ela não aceita ajuda. Ela acha o tempo todo que ela está certa. Ela começa a ver o alimento como mal. Fala assim, mas eu não vou ser crente assim. A Alessandra é religiosa. Religiosa não sou, não. Eu sou serva. Não sou religiosa. Eu creio que todos aqueles que se aproximam do Senhor, de maneira nenhuma, Ele lançará fora. Eu creio nisso. Se Jesus não lança fora, quem sou eu para lançar? Quem sou eu? Ninguém me tornou juiz de nada. Nada. Amém? Pede ajuda. Pede ajuda. Geralmente sempre vê defeito em tudo. E às vezes se esconde, sabe por quê? Na sua humanidade. Errar é humano. Errar é humano. Que é isso? Você não erra, não? Às vezes nós estamos escondendo tanto atrás da humanidade que não para não ser transformado. Que foi? Às vezes esconde tanto, mas quem não erra? Erra humano. Esconde tanto, desculpa, perdão, porque eu sou humano, eu falho. Mas às vezes está se escondendo para não ser transformado. Então é melhor ironizar com tudo. Vamos lá. Preciso falar alguma coisa? O problema nunca é com a pessoa, mas sim o outro, ou a igreja. Ao contrário da pessoa, né, Valdete? Valdete falou que o Espírito Santo revelou isso para ela passou para mim. Ao contrário da pessoa anorexa, que ela olha no espelho, ela se vê com defeito, ela se vê toda diferente do que aquilo que realmente ela é. Não é assim a pessoa anorexa? E a espiritual, a anorexia espiritual, ela vê o defeito sim no corpo, mas da igreja. Não dela. Isso é um sinal. Eu estou entregando, eu não estou nem aí. Eu estou entregando o que é de Deus. E o mais engraçado de tudo, Deus me revelou uma palavra assistindo uma série. E eu nem gostava de série. Essa eu acho que é a única que eu estou assistindo. Não assisto. Mas essa eu estou assistindo. Por culpa dele. Mas olha só, e o Espírito de Deus assim. E assim, eu ouvi a voz nitidamente. Aí eu fui estudar. E enquanto eu escrevi, está aqui, ó. Foi tudo passado para ali. Não foi, meu genro? Foi me dando. Ao contrário, né, Valdete? Obrigado pela ajuda. Ao contrário do anorexo,
que olha para o seu corpo e vê defeito, o anorexo espiritual, tanto que, graças a Deus, que é Deus que está testificando. O anorexo espiritual, ele começa a ver defeito no corpo, mas no corpo da igreja. O pastor é defeituoso, o louvor é defeituoso, os obreiros é defeituoso, o irmão é defeituoso, todo mundo é defeituoso, de menos ele. É santo, é o melhor. Não esquiva, não. Amém? Para terminar, vamos lá? Os sinais. A aparência dela, uma pessoa que você está vendo que não está bem, está bem, irmã? Tô. Você está vendo na cara dele que não está? Essa pessoa precisa de ajuda, gente. Deus está vendo que você pode ajudar. Não se importe com as caras feias. Você quer ou não fazer a vontade de Deus? Houve silêncio. Será que quer, pastor? Que medo. Você está vendo que não está? Está tudo bem, irmão? Tá? Ótimo. Você está vendo que o miserável não está bem? Está literalmente na cara. Porque quando a pessoa não se alimenta do Espírito, ela vai começando a ficar turvada. Gente, será que é só eu que percebo isso? Meu Deus! Jesus! Porque você já se acostumou com as comidas que está comendo lá, e está achando que está com a barriga cheia, e está nutrido. Às vezes não está não. Hey, hello. Às vezes não está não, você só está com a barriga cheia. Está nutrido não. Não está dando a carinha corada. Sabe como? A pessoa bem nutrida ela tem a carinha corada. Estão compreendendo? Às vezes só está enchendo a barriga de pizza, coxinha, sanduíche. Não está recebendo nutrientes suficientes. Aí a pele reflete. Não está tomando água. A pele reflete. Né? Vamos lá. Fica sem discernimento, porque é levado por qualquer vã doutrina. Olha lá, é levado. Ela não tem o alimento, não tem discernimento. Eu não disse aqui que Deus não nos deixa enganado? Deus não nos deixa enganado. Teve um dia que eu estava tão turbado, falei assim, o problema sou eu, o problema é o GR. Aí eu fui e perguntei a Morgana, ô Morgana, você está há 18 anos com a gente. Nós mudamos? Ela, não. Foi para você mesmo que eu perguntei, né, vô? Nós mudamos? Não, vocês mudaram sim, para melhor. Perguntei para a Deia também. Nós mudamos? Meu Deus, então infelizmente é alguns que estão mudando, viu? E o pior, que às vezes não está mudando para melhor. Consegue entender? Nós continuamos com a mesma coisa, mostrando o caminho. Mas uma pessoa que está desnutrida, ela não sabe que caminho segue. Ela não sabe. Ela não tem esse discernimento. Irmãos, eu sinto o temor de Deus aqui neste lugar. Vamos lá. Ela fica deprimida. Ela até tenta falar que está tudo bem, mas não está. Você vê que não está legal. Gente, a presença do Senhor diz que um coração alegre, ele formoseia o rosto. E quando eu acho muito lindo, quando eu escriba
do Neemias lá, como é que chama? Esdra pegou o livro da lei e começou a ler. Aí o povo chorava e se lembrar de tudo, né? Que Deus estava fazendo. Aí Neemias pega assim, e fala assim: não chore, enxuga. Ou seja, vocês estão ouvindo a palavra de Deus, que é vida, que é verdade. E a alegria do Senhor, ela é a nossa força. O Senhor, a palavra do Senhor, porque estava lendo o livro, a palavra do Senhor te dá força. E uma vez você recebendo força de Deus, você se alegra. Se alegra nele. Força. Amargo. Longe de vós toda amargura, lançai de vós toda amargura. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Porque de sorte que não produz em vós raiz de amargura, que vos contamine e contamine os outros. A amargura contamina a pessoa e também quem está em volta. Então, uma pessoa geralmente que está tendo um sintoma de anorexia, ela é um pouco amarga. Ela não sabe que Jesus se deu naquela cruz, levando com ele toda a condenação, toda a maldição, todo aquele castigo, ele levou sobre ele, e pelas tuas pisaduras fomos sarados. Ela não tem essa compreensão. Então, tudo é motivo de reclamar, tudo é motivo de amargura, tudo é motivo de... tudo é motivo. Ei, se alegra no Senhor. Alegrai-vos do... E outra vez eu te digo, como pode se alegrar estando preso? Está um momento difícil? Pandemia? Alegre no Senhor. Se alegra no Senhor. Vamos lá? Para terminar. Ficar mais sentimental. Ai, ninguém gosta de mim. É voz do diabo, miserável. O próprio Deus gosta de você, ele te chamou. É o diabo falando. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, gente, o diabo é ardiloso. Astutas ciladas do diabo. A gente tem que ficar firme, diz a palavra de Deus. O diabo é astuto, ele que joga mentira no nosso ouvido. Ele é mentiroso desde o início. Você é bem-aventurado, você é filho, você é amado, você é importante. Todos nós somos importantes. Vamos lá. É influenciável, se deixa ser influenciado. E para terminar, vive cansado e sem vigor. E a outra, não é isso, vive sem cansado e sem vigor. A Bíblia diz assim, que tem coisas que é necessário confessar. E às vezes a pessoa está sem vigor, apresentando quadro de anorexia, porque não confessou o pecado. E você precisa confessar. Você precisa falar, olha, falei mal sim. Olha, eu adulterei sim. Olha, eu enchi a cara sim. Você precisa confessar. Para quem? Para todo mundo? Não. Para o seu pastor. A Bíblia diz assim, que enquanto eu calei os meus pecados, se envelheceram os meus ossos e o meu vigor se tornou em sequidão. Então, vamos diagnosticar a anorexia espiritual. Se porventura eu tenho, eu avaliar isso. E se porventura o meu irmão tem. E se você tem alimento, seja bênção para ele. Amém? Deus abençoe a igreja. Maravilha, maravilha. Quantos foram abençoados aqui, irmãos? Glória a Deus, hein? Pastora Alessandra revelando o seu segredo. Pastora, eu só queria comentar uma coisa aqui
dentro do que você falou aqui. Um dia, saindo pós-culto, uma pessoa virou para mim e falou assim: pastor, o senhor, mas a pastora, vocês estão diferentes. Vocês estão, nossa, pregando muito. Eu falei, eu acho que não, eu acho que a gente sempre pregou. O problema não estava em nós, o problema é que você nunca parou para sentar, para ouvir o que a gente estava pregando. E agora eu observo que você está mais sentadinho, você está mais quietinho, então você está prestando atenção. Porque tem hora que os problemas da vida, pastora, não deixa a pessoa alimentar. A pessoa está tão sufocada com tantas coisas, que ela vem à casa do Senhor para cultuar, mas ela não cultua Deus, ela cultua os problemas dela. E a gente tem que parar com isso. E uma outra coisa também que a senhora falou que eu acho que é importante falar. Num grupo de 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia. Uma pessoa vai ler a Bíblia. 99 pessoas vão ler o seu comportamento. Então é muito sério a gente dizer que é um cristão e não ter atitude de cristão. Isso é uma outra coisa seríssima que foi falado aqui, irmão. Verifica as pessoas que estão à nossa volta. Elas melhoraram ou elas pioraram? Elas não melhoraram porque não quis? Ou será porque nós não demos exemplo? A Bíblia diz assim: torna-te padrão dos fiéis. Domingo eu saí daqui, pastor Alessandro, com a sensação, e eu ficava em casa lembrando, eu batendo no peito: pode me imitar, pode me imitar, pode me imitar, como eu sou imitador de Cristo. Pode imitar a gente. Pode imitar a pastora Alessandra, pode imitar. Porque uma coisa eu quero dizer para vocês aqui. Eu não estou dizendo para vocês que nós não vamos errar, nós não queremos errar. Mas se eu errar e você me mostrar que eu estou errado, eu tenho humildade o suficiente para dizer: perdoa, meu irmão, isso não vai acontecer mais. Um dia aconteceu um episódio com nós, que a irmã veio conversar com a gente, e ela falou, e no final ela falou que o problema, ela tinha um problema. Sabe qual que era o problema? Ela falou que o problema era eu. Na minha lata, a pastora estava do meu lado. Sou eu. Quando o senhor faz isso, o senhor me irrita. Isso me faz pecar, e desabou em choro. Eu disse a ela: irmã, por favor, me perdoa. Isso não vai acontecer mais. E nunca mais eu faço aquilo. Porque às vezes aquilo que a pastora Alessandra falou, às vezes a gente vai fazer coisa, a gente não está percebendo que está machucando alguém. E o gostoso de pertencer a uma igreja como a nossa, é que você tem a oportunidade de mudar e de crescer. Agora a pastora Alessandra tocou num ponto para mim que é vital, irmão. Essa igreja vai completar esse mês 22 anos. Eu quero que você vá para casa pensando na anorexia espiritual, mas eu quero que você pare e pense quantas pessoas estão aqui dentro da igreja, que você pregou a palavra, que o Espírito Santo convenceu, e é que ela imita você, e que você é uma bênção para essa igreja. Se não tem alguma coisa errada. Se nós hoje aqui somos 27, quinta-feira tem a condição de nós multiplicarmos isso. Quantas pessoas nesses 22 anos você ganhou, e essa pessoa tem você como referência de crente? Uma coisa que a Alessandra tem falado e que nós temos examinado. Irmão, entrar e sair gente de igreja é normal. É normal. Mas ela tem que ter seus frutos remanescentes. Então eu louvo muito a Deus pela vida de você que firmou as suas raízes aqui. O senhor não está aqui por um acaso. Nós temos uma história. Uma história. Gilvânia, a gente tem uma história. Luciene tem história. Juliana, Esther, a gente tem história. Tem raízes. Valdete está construindo a história. O William, você tem uma história. O Oséias tem uma história. O Vitor tem uma história. Mara, você está chegando agora, mas eu queria dizer uma coisa para você: você já faz parte dessa história. A gente ama você. E o que a gente vai pregar aqui é palavra. Se você não gosta, tá com Aaron, essa palavra é difícil. E você olha e acha que está bem, mas o doente quem está é você. Fique de pé, nós vamos encerrar sábado, irmão.
Quinta-feira nós temos culto dos vitoriosos. No sábado nós vamos ter o bazar e vamos ter o almoço. Sabe o que eu fico pensando? Nós somos 27 pessoas aqui. Se cada um, não precisa você comprar, né? Às vezes você não tem o dinheiro, está apertado. A ajuda lá não saiu do governo. Como é que é o nome do trem? O auxílio emergencial não saiu. Você não tem o dinheiro. Você conhece alguém que pode comprar. Indica para comprar. Nós precisamos vender. Para que é esse dinheiro, irmão? Para ajudar a manter a igreja. Sabe uma coisa boa que eu posso me orgulhar de dizer? A nossa igreja não tem ninguém que está precisando de alguma coisa. Porque todos que chegam aqui, a igreja tem. Sabe por que tem? Porque você colabora. Só hoje chegou na nossa igreja 6 cestas básicas. Nós estamos com cesta básica aqui, ó, do mês retrasado. Por quê? Porque nós nos preocupamos uns com os outros. Se tiver passando necessidade, porque a gente não sabe, a gente ajuda os da casa, porque a ordem é primeiro os da casa. Depois, se alguém tiver precisando e tiver ao nosso alcance, a gente sustenta também. Amém? Não falta. Nosso celeiro está abastecido. Por quê? Porque você colabora. Então eu sou muito grato a Deus. Um dia, pastora, um pastor chegou para mim e falou assim: agora você vai saber se você tem igreja ou não tem. Já se vão, estamos indo para o 5º mês, se eu não me engano, né? E para a glória de Deus, a igreja do Senhor está aberta. Porque essa igreja não é sustentada por mim ou pela Alessandra. Essa igreja é sustentada por aquele que está à destra do Pai e intercede por nós. Eu estou te dizendo, fica quieto que você vai ser um vencedor. Fique tranquilo, fique calmo. Agora, receba os nutrientes e viva na prática da palavra. A palavra foi liberada, viva na prática dela. A gente conta com você, é na nossa unidade. Nós somos quase 200. Eu posso dizer para você que frequenta a igreja 100. E esses 100 têm mantido ela. Significa que os outros 100, se eles não colaboram, eles não estão somando conosco. Mas desses 100, nós podemos virar 200. Que amanhã pode virar. Vamos dobrar. 400. Está entendendo? É possível. Tudo é possível que crê. Nosso muito obrigado a você que nos acompanhou, a você que assistiu no Facebook, mas também vai entrar no YouTube. Amanhã já está à disposição no YouTube, você vai ver e ouvir essa mensagem, e Deus vai te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti te levante o teu rosto e te dê a paz.